6 partidas fecharam nesta quarta-feira a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês os resultados, falar quem se deu bem e quem se deu mal na rodada, além de me aprofundar um pouquinho mais na dramática situação do ABC. O time de Natal perdeu mais uma jogando em casa nesta quarta-feira e agora está na corda bamba aí, dependendo aí de um verdadeiro milagre nessa segunda metade da competição para tentar escapar do rebaixamento para a Série C. Mas vamos começar falando então sem perda de tempo, né? Infelizmente eu não posso aqui colocar os gols, né? Não vou me arriscar a colocar os gols, porque em outros canais que eu tenho para falar da Série B, alguns vídeos andaram sendo bloqueados, né? Então infelizmente eu não vou poder colocar os gols aqui, mas eu vou comentando então com vocês os resultados. E o primeiro jogo que eu quero falar é do Atlético Goianiense contra o Mirassol, um dos jogos aí que abriu a rodada desta quarta-feira, e que o Atlético, mais uma vez, foi buscar o empate jogando contra uma equipe paulista, né? Há poucos dias o Atlético chegou a estar perdendo por 2-0 para o Grêmio Novo Horizontino, foi buscar o empate e dessa vez a equipe goiana teve que buscar o empate contra o Mirassol, né? O Mirassol aí que perdeu a chance de se aproximar do G4 com esse empate fora de casa. Estava vencendo e acabou cedendo empate, mas segue aí fazendo uma boa campanha o Mirassol. O Mirassol, com esse resultado, fica na 7ª posição com 28 pontos. Aliás, perdeu, né? Até acabou perdendo uma posição, porque começou a rodada em sexto. Mas o Mirassol segue ali na 7ª posição com 28 pontos. Se tivesse segurado a vitória, teria 30, né? Estaria ali a 3 pontos do G4. Já o Atlético Goianiense, que segue aí a sua sequência de empate, a sua sina de empates. Acho que foi o 4º empate em 6 rodadas do Atlético Goianiense. O Atlético está apenas na 11ª colocação com 27 pontos. É uma campanha muito abaixo das expectativas que a gente tinha em relação ao Atlético, né? E essa sequência de empates aí é o que está pesando. O time é um dos que menos perdeu no campeonato. Ele tem apenas 3 derrotas, mas tem 9 empates. Para você ter uma ideia dessa campanha do Atlético, por exemplo, o Vitória, que é o líder, perdeu 6, né? O Vitória perdeu o dobro de partidas do Atlético Goianiense e tem aí a liderança isolada não, né? Porque ele está com a mesma pontuação do Vila Nova e do Criciúma, mas está na liderança do campeonato. A diferença é que o Vitória empatou apenas um jogo, né? E essa sequência aí de 9 empates, não consecutivas, evidentemente, mas esses 9 empates do Atlético Goianiense aí vai acabar custando caro, né? E a equipe aí vai ter que fazer um segundo turno quase perfeito para voltar a brigar por classificação, né? Lembrando que o Atlético Goianiense já demitiu 2 técnicos só nessa Série B, e a razão era porque a diretoria acreditava que esses treinadores não estavam tirando, né, o máximo de proveito do elenco, né? Talvez um certo Pepe possa resolver. Mas agora vamos falar, né, sobre o Novo Horizontino. O Novo Horizontino aí que vinha numa sequência de 4 rodadas sem vitória, né? O time tinha vencido 7 consecutivas, depois acabou ali entrando numa má fase, ficou 4 jogos sem vencer e ontem derrotou o Londrina por 3-0, os gols todos no primeiro tempo. O Londrina aí entrou em campo com um esquema diferente, com 3 zagueiros, mas deu tudo errado pro Leque. O Novo Horizontino construiu a sua vitória ainda no primeiro tempo e voltou pro G4. O Novo Horizontino aí se aproveitou do confronto direto entre Sport e Vitória e acabou ali tomando a 4ª colocação, fica ali com 33 pontos em 4º lugar, apenas um ponto atrás do líder Vitória, né? Então essa Série B aí na parte de cima tá muito, muito mais interessante do que foi ao ano passado, né? Por exemplo, o Sport, o time que a gente vai falar daqui a pouco, ele tinha a possibilidade de terminar a rodada na liderança e no final das contas vai terminar, né? Acabou terminando na 5ª colocação. Aí o Londrina, né, voltando a falar aqui desse jogo do Novo Horizontino, esse resultado aí foi a 4ª derrota em 5 rodadas do Londrina. O Londrina teve aquele ponto fora da curva, que foi a vitória sobre o líder Vila Nova, mas aí segue aí numa sequência negativa. O time é apenas o 18º colocado com 14 pontos, e a linha de corte, né, para sair do Z4 está começando a subir, porque nessa rodada o Tombense e a Chapecoense venceram, então meio que a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento acabou aumentando, né? O Londrina começou a rodada apenas 1 ponto atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, agora está 4 pontos. Ou seja, vai virar o turno, né? Só falta uma rodada para terminar o primeiro turno, então o Londrina vai virar o turno na zona de rebaixamento aí. Situação bem complicada para a equipe paranaense. Agora vamos falar do próximo jogo, né? Falando aí em zona de rebaixamento, quem deu uma reagida foi o Avaí, né? O Avaí venceu a equipe do Sampaio Corrêa
por 2-0, né? O Avaí agora dirigido pelo Eduardo Barroca, mas segue ali na penúltima colocação. Aliás, saiu da lanterna, o Avaí começou a rodada na lanterna, acabou ali chegando aos 14 pontos, agora é o penúltimo colocado, também 4 pontos atrás do Tombense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Quem ligou o sinal de alerta foi o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, até que algumas rodadas atrás, estava ali no miolo, ali, sossegado. A equipe vem aí de uma sequência de tropeços, né? Venceu apenas um jogo dos últimos 5. E o Sampaio Corrêa é o 15º colocado com 20 pontos. 2 pontos acima da Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E detalhe, a Chapecoense tem um jogo a menos, né? Tem aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que foi adiado, né? Que a Chape não pôde jogar por causa de não ter conseguido embarcar para Ribeirão Preto por conta do mau tempo. Então a situação do Sampaio Corrêa aí, o sinal de alerta lá no time do Márcio Fernandes já fica ligado, né? Então o Sampaio Corrêa aí tem que abrir o olho já nessa sequência da série B do Campeonato Brasileiro. E o Avaí, né? Como eu falei, 14 pontos ali na penúltima colocação. O grande jogo dessa quarta-feira, sem dúvida, foi o duelo de leões rubro-negros entre Sport e Vitória. O Sport aí parece que agora é a vez do Sport, parece que quando o time assume ali a liderança, baixa a liderança, começa a ter espécie de uma maldição, porque todo mundo que bate na liderança passa um pouquinho oscila, né? Aconteceu com o Guarani, aconteceu com o Novo Horizontino, aconteceu com o próprio Vitória, tá acontecendo com o Vila Nova e também com o Sport. O Sport perdeu em casa pro Vitória pelo placar de 2-1 e acumula aí 4 jogos sem vencer. Desses últimos 4 jogos, o Sport somou apenas 1 ponto, né? Teve aquele jogo atrasado contra o CRB que ele perdeu. Aí na sequência teve um empate e 2 derrotas, né? Teve a derrota no final de semana e agora a derrota aí para o Vitória em casa, né? Então o Sport foi um dos times aí que mais se deu mal nessa rodada. Poderia acabar na liderança e termina aí na 5ª colocação com 32 pontos. Já o Vitória, né? O Vitória que embalou aí o seu segundo resultado positivo consecutivo contra times do G4, inclusive, porque no final de semana havia batido o Grêmio Novo Horizontino. Chega aí aos 34 pontos e fica na frente do Vila Nova e do Criciúma também, que tem também 34 pontos, por ter justamente aí uma vitória a mais, né? O time baiano venceu 11 vezes contra 10 dos goianos e 10 dos catarinenses, né? Aliás, o Criciúma também é outro que eu citei há pouco essa certa maldição da liderança. O Criciúma também, depois que bateu a liderança, também começou a dar uma oscilada e é só o 3º colocado. Inclusive ele perdeu na última segunda-feira na abertura da rodada para o Botafogo de Ribeirão por 1-0. Seguindo aqui, o Vila Nova, né? A gente citou há pouco, o Vila Nova sofreu aí a sua segunda derrota consecutiva e acabou aí perdendo para o Ceará pelo placar de 1-0, né? O Ceará que ainda tenta aí uma recuperação nessa Série B com o Guto Ferreira, o Ceará pelo menos aí já está emendando uma sequência invicta, né? Já são 3 rodadas sem perder. A última derrota do Ceará foi justamente contra o Sport, né? O Sport que depois disso não ganhou mais. O Ceará ganhou 2 posições nessa rodada e agora aparece em 8º lugar com 28 pontos. Tá ali, quantos pontos aqui? Tá 5 pontos atrás do Novo Horizontino, que é o 4º colocado, né? Então, o Ceará aparentemente está aí começando a reagir sobre o comando do Guto Ferreira. O gol foi no finalzinho. O Vila, por sua vez, segue ainda na 2ª colocação, né? Tinha feito ali uma gordurinha ali algumas rodadas atrás, mas perde 2 consecutivas e segue ali na 2ª colocação com 34 pontos. E agora, vamos falar aí do último jogo da noite, que foi ABC 0, Guarani 1. O Bugre aí também em ascensão no campeonato, vence mais uma, né? Vence fora de casa. O Guarani, que já aparece aí na 6ª colocação com 29 pontos, também 5 pontos ali atrás do 4º colocado, né? O Novo Horizontino tem 33, o Guarani tem 29, então são 4 pontos, né? Não 5, como eu falei. E o ABC segue ali na lanterna agora, né? Voltou para a lanterna do campeonato, apenas 11 pontos em 18 jogos, né? E o que eu queria chamar a atenção aqui para o ABC, tomando como base a Série B do ano passado, eu vou até colocar aqui na tela aqui como é que terminou a Série B do ano passado na parte de baixo. O Novo Horizontino, que foi o 16º colocado e que escapou do rebaixamento na última rodada, inclusive até com derrota, ele somou 44 pontos. Então, 44 pontos na temporada passada foi a linha de corte para não ser rebaixado. O CSA, que foi o primeiro rebaixado, né, foi o 17º colocado, somou 42 pontos. O Tombense, que perdeu também na última rodada, na temporada passada, mas aí ele já entrou na última rodada livre, ele somou 45 pontos.
Então, se a gente tomar como base a temporada passada, que a pontuação para não cair é 44 pontos, e considerando que há 20 rodadas ainda em disputa, essa última do primeiro turno e todo o segundo turno, o ABC teria que triplicar o seu aproveitamento nesse restante de Série B. O ABC tem 11 pontos, né? Conseguiu somar 11 pontos em 18 rodadas, e para bater essa pontuação que o Grêmio Novo Horizontino conseguiu ano passado para escapar, ele teria que fazer mais 33 em 20 jogos. Ou seja, ele teria aí que conquistar, né, a grosso modo, 11 vitórias, né, sem contar empates aí, a gente só está considerando a pontuação por vitória, mas seria aí 11 vitórias em 20 jogos para escapar do rebaixamento, considerando, evidentemente, né, a pontuação que o Novo Horizontino conseguiu o ano passado, que foi aí 44 pontos. Agora, vamos trazer um pouquinho essa situação para a realidade da Série B atual. O Tombense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento hoje, ele tem 18 pontos. Vamos supor que ele ganhe o jogo do próximo final de semana. Deixa eu ver contra quem que é, pra gente aqui já fazer uma conta redonda. O Tombense que pega o Mirassol. Vamos supor que o Tombense ganhe do Mirassol e aí ele bata ali 21 pontos. Aliás, isso, 21 pontos. Se ele repetir o aproveitamento no segundo turno, também no segundo turno fazer 21 pontos, ele terminaria então a Série B com 42. Próximo aí dessa linha de corte. E a gente sabe que no segundo turno, muitas equipes que estão brigando, que passam o primeiro turno brigando contra o rebaixamento, no segundo turno elas tendem a ter um aproveitamento até um pouco melhor, né? Por conta ali do desespero ali, de tentar correr mais atrás do resultado. Mas assim, independente de números de qualquer coisa, o ABC tem que fazer a parte dele, né? Tem que começar a somar pontos, e é o que a equipe não vem conseguindo. Nas últimas rodadas até conseguiu ali uma sequência de empates e tudo mais, mas acabou aí perdendo pro Guarani em casa, né? O jogo não foi no Frasqueirão, foi na Arena das Dunas. Então fica difícil, né, acreditar que com o ABC, que com esse rendimento, vai conseguir escapar da Série C, né? Então, pelas minhas contas aqui, baseado no que foi a Série B do ano passado, o Elefante, a partir já da próxima rodada, quando ele fecha o primeiro turno jogando contra o Vila Nova, né? E fora de casa ainda tem mais essa. O ABC, então, a partir já da próxima rodada, teria que triplicar o seu rendimento para conseguir aí escapar de voltar para a Série C, né? O ABC que o ano passado foi vice-campeão da Série C e agora está aí nessa situação difícil. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários aí o que vocês pensam aí a respeito dessa situação do ABC. Vocês acreditam ainda que o Elefante possa fazer aí um segundo turno espetacular e escapar do rebaixamento? Ou para vocês o ABC já está condenado? Lembrando que na Série B não faltam arrancadas no segundo turno, né? De times ali que tiveram muitas dificuldades no primeiro turno. Inclusive o Ituano, né? O ano passado é um bom exemplo disso. O Ituano que passou boa parte do primeiro turno ali na zona de rebaixamento, entrando e saindo, chegou na última rodada com chance de acesso. Então vocês acreditam nessa reação do ABC ou vocês acham que o ABC não vai conseguir escapar, mesmo ainda faltando metade da Série C, da Série B, né, para terminar? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!